É urgente, é break news, é pra quebrar tudo. É pra começar bem a semana com essa notícia maravilhosa. Dessa vez foi muito pior. Já vou te mostrar essa notícia aqui estupenda, maravilhosa. Então segura até o final. E bora lá direto pro vídeo. Veja, a violência já é um problema histórico para o PT, para o governo Lula e para a esquerda brasileira de maneira geral, porque tem essa visão, e uma visão amparada em muitos discursos e posicionamentos passados, de que no fundo, eles são contra o enfrentamento direto ao crime. Por quê? Porque o criminoso é vítima da sociedade e, portanto, toda vez que ocorre um enfrentamento é uma grande tragédia que não deveria acontecer e buscam sempre criticar, seja qual for as ações de combate mais direto que a polícia possa ter. Então, quando o Lula fala essas frases, não é só uma frase infeliz que caiu do nada, é uma frase que reflete um tipo de visão forte na esquerda brasileira. O criminoso como vítima, uma operação que, até onde a gente sabe, fora as mortes dos policiais, resultou na morte apenas de faccionados, não se encontrou até agora uma pessoa que não fosse faccionado entre os mortos, em que, pelas evidências que se tem até agora também, foram mortes em confronto. A essa operação, o presidente diz que é desastrosa, sendo que a população está desesperada pelo combate mais sério ao crime organizado. Um ministro do governo tomando posse faz 1 minuto de silêncio pelas vítimas dessa operação. Então, há uma desconexão tal desse tipo de visão com a visão que a sociedade tem, que o governo, sim, acaba sendo e muito prejudicado. A resistência armada agora era absolutamente legítimo e moral a resistência armada contra o regime militar. Era absolutamente legítimo e moral o sequestro do embaixador norte-americano para libertar presos que estavam sendo assassinados pela ditadura. Era absolutamente legítimo e moral sequestrar embaixadores suíço ou alemão para obter também a libertação de presos. Era absolutamente legítimo e moral desencadear a luta armada contra um regime de tirania. Essa circunstância que a gente vive hoje, não. Quando se conquista a democracia, as regras do jogo mudam. E aquilo que era legítimo e moral nas circunstâncias de uma tirania, deixa de ser legítimo e moral nas circunstâncias... Vocês entenderam a jogada aqui? Entenda a jogada. Entenda a jogada. Quando a direita tá no poder, é legítimo que a esquerda mate, sequestre, roube, é legítimo. Quando a esquerda tá no poder, aí não é mais legítimo. Porque o que ele tá dizendo é o seguinte, se naquela época era legítimo e moral sequestrar e matar, a direita deveria estar fazendo a mesma coisa, sequestrando, roubando. Porque hoje não existe democracia no Brasil. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, se a direita está no poder, vale tudo. Se a esquerda está no poder, não vale nada. Muda completamente. É isso que ele está dizendo. Porque essa é a mudança. Não vai dizer para mim que hoje é uma democracia, porque não é. As pessoas estão mais censuradas hoje do que eram censuradas no regime militar. Regime militar eram censurados? Eram. Tinha censura? Tinha. Aconteceu muitas coisas erradas? Sim. Mas hoje está acontecendo pior. Pior hoje. Então, o que ele está dizendo é, quando a esquerda está no poder, vale tudo. Quando a direita está no poder, não vale nada. Disseram que não daria nada, não disseram? Não falaram para vocês que a CPMI ia virar pizza? Que nós iríamos chegar a lugar algum? Hoje é a grande resposta. Prisões em todo o Brasil, 15 estados com operações que nós temos acompanhado. Vários dos personagens, inclusive, ouvidos e com toda a culpa delineada na CPMI. E outras prisões virão. Eu quero deixar claro para vocês, eu divido em 3 escalões. O terceiro de operadores e laranjas, que pagaram o segundo escalão de servidores públicos corrompidos e que pagou o primeiro escalão de políticos que estão envolvidos nessa história e que ajudaram a manter os cargos de governo para governo. Nós temos muito trabalho, tem muita sujeira para a gente colocar para fora. Não é para colocar debaixo do tapete como acreditaram que ia ser feito, não. Podem esperar. O que vai acontecer nessa reunião é o seguinte, o Marco Rubio vai pressionar o Mauro Vieira, se já não pressionou, não é pela primeira vez, porque o Brasil ainda não classificou o CV, né, o Comando Vermelho, e o PCC como organização terrorista. Pode ter certeza que o Marco Rubio vai abordar essa questão, ainda mais depois da ponte que foi construída entre o governo do estado do Rio de Janeiro e também o governo americano. Lembrando, né, a gente repercutiu que o advogado que representa o caso de uma empresa de Trump contra justamente o ministro Alexandre de Moraes, o Martin Luca, ele já mostrou nas redes sociais que não seria a primeira vez que os Estados Unidos construíssem assim uma ponte com lideranças regionais, uma vez quando o governo nacional, o governo federal, está relutante. Então, esse é um dos pontos que o Marco Rubio vai abordar com certeza. Eu não ficaria surpreso se ele abordasse a questão
atual do presidente Bolsonaro. Ontem completou 100 dias, né, da prisão do presidente. Essas declarações que a gente vem acompanhando na velha mídia, Pitoli, será que o Bolsonaro vai para Papudinha, mandou ver a cela dele na Papudinha, não sei o quê? Pitoli, eu e você sabemos que isso não passa despercebido pelas autoridades americanas. A gente tem uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil e pode ter certeza que o Marco Rubio está a par dessa situação toda. E por que eu estou citando isso? Porque passaram-se meses aí, não é? Mas nós voltamos, aliás, nós sempre estivemos na estaca zero, que é a estaca ali que o presidente Trump deixou bem claro na carta que ele enviou em julho. Ou seja, parem com a perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a sua família e seus apoiadores, além de todos os outros pontos que nós avançamos. A gente tem a seção 301 em andamento, tudo mais. Esse ponto da perseguição ao presidente Bolsonaro e apoiadores, ele continua, e esse é um assunto que muito provavelmente será abordado pelo Marco Rubio. Do outro lado, o Mauro Vieira vai, de novo, sem muito poder de barganha, tentar retirar as sanções aplicadas a autoridades brasileiras, né, em específico a Lei Magnitsky, ao ministro Alexandre de Moraes, a esposa, e ao instituto dele, né? Ali dificilmente o Mauro Vieira vai conseguir alguma coisa e, de alguma maneira, tentar avançar com as tarifas. Só que a gente está, aquela brincadeira, né? O cachorro está correndo atrás do rabo, ou seja, é o lado brasileiro que está tentando marcar essas reuniões, etc., e o lado americano, muitas vezes por respeito, acaba ouvindo, mas sem nenhum progresso, justamente porque a gente cita aqui a carta do presidente Trump. Eu acho que quando o presidente dos Estados Unidos, independente ele for o Trump, o Bush ou o Bill Clinton, publica uma carta aberta como aquela, eu acho que os parâmetros estão bem delimitados. E, infelizmente, o establishment brasileiro não fez nada para avançar naquela questão. É por isso que eles não conseguem colocar as duas equipes para conversar e negociar as tarifas. Então, na melhor das hipóteses, o que o Mauro Vieira hoje, em teoria, pode conseguir é uma redução, talvez, das tarifas do café, alguma coisa ou outra ali, e quem sabe que marcar outra reunião, mas fora disso, dificilmente acontece alguma coisa. Olha. Eu não vejo a hora do Trump fazer o que deve ser feito com toda a sua aparato militar dentro das favelas e das periferias do Brasil. Executar cada narcotraficante que está na tríplice fronteira, executar cada terrorista que está em cada canto desse país, treinando militarmente esses jovens, né, inocentes, vítimas dos usuários, como disse o Lula. Eu não vejo a hora dos Estados Unidos acabar com o PCC, o Comando Vermelho, Al-Qaeda, Hamas e o Hezbollah. Assim que isso acontecer, nós iremos ver magicamente a democracia funcionando no Brasil. Porque eu estou convicto de que quem segura a mão dos opressores no Brasil hoje, seguram com a mão do narcotráfico terrorista. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas daquilo que o Carvajal disse na Espanha e disse aqui nos Estados Unidos, que o Lula se beneficiou do dinheiro do narcotráfico que o Maduro opera por meio do cartel de Los Soles. Eu não vejo a hora de ver os Marines, o Navy, os SEALs, usando toda a força que eles têm para executar esses criminosos armados em guerra, conflito. Não execução como a da Elza. Eu não vejo a hora dos Estados Unidos poder socorrer o povo brasileiro desarmado para poder acabar com os narcotraficantes e terroristas, porque contra eles, nem mesmo os nossos policiais podem. O efetivo policial do Rio de Janeiro não é maior do que o efetivo de narcotraficantes terroristas que estão hoje no Rio de Janeiro, treinados por grupos terroristas. Então, se você quer me perguntar que tipo de patriotismo é esse, você pode ir em qualquer periferia, não na área riquinha que você frequenta em São Paulo, mas você vai em qualquer periferia e pergunta às pessoas se elas aprovam, por exemplo, as ações do Cláudio Castro. Mais de 80% das pessoas nas favelas. Pessoal, desculpa aí, eu sei que vocês não gostam que eu falo palavrão, mas esse risinho é risinho de puta, tá? Esse risinho é risinho de puta. Quando vê uma pessoa argumentando e não tem como argumentar, eles fazem um risinho de puta. Isso aqui é conhecido dentro da esquerda. Quando você debate com esquerdinha e ele faz esse risinho de puta, é porque ele não tem argumentos, tá? É o risinho de puta, é o nome dessa arma da esquerda. Não tem argumento, ele fica esse sorrisinho de puta. Esse é o nome. Porque as pessoas estão perguntando, Fábio, o que é isso aqui? Não, na área linguística, isso aqui se chama risinho de puta. Entendeu? Para que você entenda. Desculpa o palavrão. Elas concordam com isso. E aí sim, a gente tá falando de opinião popular. Breno, reconheça. O PCO pensa melhor do que toda essa elitezinha de merda que se acha puta intelectual de esquerda, mas esqueceu o povão, esqueceu o cara que tá no trem, esqueceu o cara que tá na favela. Se vocês quiserem ainda ter algum tipo de discussão e conversa com quem é do povão mesmo, mas se vocês temem tanto que essas pessoas se tornem apoiadores do Bolsonaro, ou a esquerda se volta pro povão, ou vocês vão continuar falando pras paredes, não entendendo o sofrimento que o povo tem com relação ao narcotráfico e terrorismo nas periferias e nas favelas. Eu não tô falando porque eu li isso num livro, não, Breno. Eu falo isso porque eu vim de Morro Agudo, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Eu sei do que eu estou falando. O povo sofre.
sofre, padece com narcotráfico e terrorismo. E se as forças policiais do Brasil não têm condições de lutar contra esse grupo armado criminoso que opera no Brasil com apoio internacional, eu quero muito sim que os Estados Unidos possam socorrê-los, porque nós veremos magicamente juízes tomando decisões completamente diversas das quais nós estamos vendo hoje, no primeiro dia, que não só 100, 200 narcotraficantes morrer, mas centenas de narcotraficantes mortos. O dia que isso acontecer, você pode ter certeza que o povão da favela vai aplaudir quem fizer isso. E isso nenhum intelectual de esquerda vai conseguir reverter, nem com 300 livros, sites ou jornais que recebem dinheiro do governo. Nenhuma mídia vai conseguir mudar a mentalidade do povão, vendo que o narcotraficante que estava fudendo a situação dele na favela, sendo morto, sendo tratado como merece. A esquerda, ou ela se volta pro povão, ou o povo vai continuar sendo de direito, como isso está acontecendo hoje em todo o Brasil. O Lula não está nem aí para sua segurança e eu vou te trazer todos os pontos que mostram isso. O Brasil vive uma escalada de violência e insegurança, mas o governo federal decidiu fazer política com o dinheiro da segurança pública. É isso mesmo que você ouviu. Dados do Fundo Nacional de Segurança Pública mostram que bilhões de reais foram empenhados, ou seja, reservados no orçamento, mas não chegaram aos estados. Entre 2023 e 2025, o governo Lula deixou de pagar parte dos recursos prometidos e a maioria dos estados mais prejudicados é governado pela direita. Em muitos casos, menos de 50% do valor devido foi repassado, enquanto outros receberam tudo ou até mais do que o previsto, em pagamentos represados de anos anteriores. Isso não é falta de orçamento, é retenção deliberada. Essa manobra trava licitações, atrasa a compra de viaturas, impede a modernização de equipamentos e compromete o pagamento de programas federais. É uma sabotagem silenciosa que afeta diretamente a segurança de milhões de brasileiros. E o mais revoltante é o silêncio. A mesma esquerda que aparece para criticar a polícia quando ela enfrenta criminosos com fuzis, agora finge que não vê quando o governo trava o dinheiro que sustenta essas operações. Quando a polícia age, chamam de violência. Quando o governo segura a verba, silêncio. Mas a verdade é clara. Sem investimentos, não há segurança, e sem segurança, não há liberdade. Segurar recursos em meio a uma crise nacional é brincar com a vida das pessoas e colocar em risco o trabalho de quem dá a cara e a vida para proteger o país. A segurança pública não pode ser usada como uma moeda eleitoral. A lei precisa valer para todos os estados, sem distinção partidária. O crime não escolhe cor, partido ou ideologia, e o governo federal não pode escolher quem vai ou não ter o direito de ter segurança. O Brasil precisa de menos politicagem e mais responsabilidade. Segurança não é favor, é dever. O meu nome é Tomé Abdushi e eu jamais desistirei do Brasil. Agora foi a vez da Alemanha achar arriscado, né, investir em fundo de floresta de Lula. É uma vergonha atrás da outra, né? Graças a Deus, até porque esse dinheiro, se chegasse até o Brasil, você acha que realmente seria empregado para, sei lá, salvar as florestas? No final do dia, né? Eu acho que ele seria muito mal empregado. A componente política fala muito mais alto. Algumas notícias sobre o fracasso da COP. A Gringa Brasília coloca: a COP30 no Brasil marca o início do fim da agenda do clima, apontando que a confiança dos investidores e entusiasmo pela pauta climática esfriou. Tem até notícia que eu vi nos últimos dias falando que os investidores internacionais estão procurando desculpas para investir em mercados ruins. Ruins assim, né? Mal visto, como por exemplo, energia de fontes fósseis, armas, né? A Europa está se remilitarizando. Eu sei que está ali, né? Começa. As cúpulas do clima estão salvando o mundo ou são apenas conversa fiada? A Sky News aqui da Austrália tem mais à direita. Não sei se é aqui a da Austrália especificamente que tem mais à direita. A fraca participação do setor empresarial global na COP30 reflete um clima de cautela. Financial Times. Isso é importante. A vontade global para combater as mudanças climáticas diminuiu. Sem Trump e muitos líderes, a COP30 ainda tem algum propósito? Sabe para quem ainda vê algum propósito nessa agenda? Soros. Quando você acha que é, às vezes, maluquice, conspiração, saiba que não é. O Pedro Abramovay, vice-presidente da Open Society Foundation no mundo, né? Um brasileiro. O pai... O pai, se eu não me engano, é realmente amigo pessoal do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Isso eu tenho quase certeza... eu tenho certeza, porque eu já citei isso em vídeo uma vez. O Pedro Abramovay é da área do direito.
Tem uns trabalhos, alguns textos do Barroso que ele até cita como referência bibliográfica o Pedro Abramovay. Saudades do Barroso, né? Negociar clima sem os Estados Unidos gera novas oportunidades, diz vice-presidente da Open Society Foundations. A fundação anuncia o compromisso de investir 19,5 milhões na América Latina para apoiar defensores ambientais e promover transição verde justa. Quem que define qual é a transição justa? E o que seria a transição verde? Quem que define os parâmetros? O que fica óbvio é, esse dinheiro vai para defensores, ou seja, militantes, pessoas que vão atrapalhar a sua vida e tentar avançar com o tipo de agenda. Fundo de investimento da entidade, criada por Jorge Soros, quer estimular o setor privado ao investir em bioeconomia. Conversa mole. Conversa mole. Conversa mole. E tá lá o seu Pedro Abramovay. Migrando da COP para quase chegar na questão das facções, eu vi essa postagem aqui da Tsuki e a pergunta dela, assim, a fala dela se encaixa muito bem. É a mesma coisa que o Mafinha disse sobre o cartão de crédito corporativo. Esperando sentada a gritaria vermelha. A esquerda adora falar de direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. Falou muito sobre isso aí após a operação, né, do Rio de Janeiro. Só que o Estadão disse que China e Rússia, os queridinhos, né, da esquerda brasileira, se unem em manobras para cortar fundos da ONU para direitos humanos, diz relatório. E aí agora? Investigação da International Service for Human Rights detalha como um grupo de países liderados por Pequim e Moscou atuam para pressionar outros países e obstruir negociações orçamentárias. Para além da hipocrisia da esquerda brasileira, o mundo está mudando. O mundo está mudando. Compreender o mundo, nesse momento, é uma tarefa que exige refletir sobre as coisas, não tentar encaixar tudo em caixinhas, né, pré-moldadas que estão meio que fixas na sua mente, né? Mas tá aí. Algumas pautas estão meio que em descrédito. Pauta do clima, direitos humanos. E aí, falando sobre isso, né, que a gente fala de direitos dos humanos, lembra direito dos manos, né, as vítimas da sociedade. A CNN destaca mais uma vez, não que seja muito novidade, que primeiro a Globo News já tinha dito, né, olha, o Supremo analisou aqui a PL das facções, antifacções, e detectou que esse negócio de equiparar terrorismo parece que é inconstitucional, viu? Parece que vai ter que ser derrubado. Aí a CNN já avisa, o Hugo Mota, rapaz, ele é alertado aí, viu, que o Supremo tem de barrar a equiparação de facção a terrorismo. Ó, Hugo Mota, estamos te avisando aí, viu, pai? Se liga aí, viu? Se liga aí, não dorme no ponto, não. Aí a Kátia fala, né, alertado é eufemismo da grande mídia para intimidado. No Brasil, ou o Congresso deixa de legislar o que o Supremo não deseja, né, que ele legisle, ou o Congresso vê o Supremo legislando e se omite diante do abuso. Nesse cenário, de que serve um parlamento? A confusão segue crescendo. A crítica que eu fiz ontem, não sei nem se chega a ser uma crítica, foi meio que a crítica, né? Eu cobrei os deputados aí maiores esclarecimentos, eu refaço aqui hoje. Tá difícil de entender para onde o texto está indo, se o texto está piorando a ponto de ficar, né, intragável, ou se o texto está tentando conservar alguns bons aspectos. Está faltando aí uma participação no debate público para trazer maiores explicações. Eu até entendo que algumas pessoas ontem, né, em especial eu falo os senadores, os deputados não. Os senadores ontem, eu até dou uma colher de chá, porque não teve a sabatina, então o foco do dia era a sabatina, era estar lá, era estudar, falar sobre isso. Mas nossos parlamentares, eles precisam também comentar sobre esse assunto para dar uma luz aí para a sociedade. Você vê ali, ó, derrite protocolo, a 4ª versão do projeto antifacção e votação na Câmara adiada. Aí eu já não sei. Tem um amigo meu que falou que aparentemente foi bom ter adiado. Aparentemente, mas tô perdido. Desculpa, mas eu estou perdido. Queria ter respostas. Mas mesmo perdido, o Rafael Globo fala assim, ó, continue subestimando o governo Lula, né? O governo Lula acabou. A nova direita não tem força para aprovar um projeto de lei sem se dobrar para a esquerda. Mas 2 versões e polícia é obrigada a servir um café expresso para narcotraficante. Aqui eu discordo em parte do Gloves. Por quê?
Por mais que eu critique a turma da direita, essa nova direita não é que ela não tem força. Ela nunca teve força. E não é só por falta de habilidade política. Esse grupo, ele é minoritário. Esse grupo é minoritário. E não dá pra gente olhar para o Congresso brasileiro com um olhar romantizado, achando que tem algumas pautas que, em tese, não são ideológicas, que tudo é ideológico e nada tem consenso nesse país. O Centrão não tem interesse nenhum em resolver o problema. Nenhum. Absolutamente nenhum. Lembrem que, quando teve até a Operação Carbono Oculto, a própria imprensa já revelou que tem políticos aí do Centrão ligados. Não falaram nome nenhum até o momento, né? Pelo menos os grandes portais de imprensa. Alguns menores já citaram algumas coisas. Então, tem gente aí do Centrão que pode estar com medo, né? Do crime organizado. Quando se lida com a esquerda tem toda aquela questão ideológica, aí você fica assim, e aí? Então, assim, por um lado, falta traquejo para a direita? Falta. Por um lado, a direita podia trabalhar melhor, tentar conseguir, né, enfim, construir as coisas de uma forma diferente? Pô, poderia. Mas eu também não posso ser injusto e olhar para o cenário e não querer entender os números. Os números realmente jogam contra. E de que adianta? Bom, de que adianta, até já te adianto, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. O Brasil, nos trancos e barrancos, não na velocidade que vocês desejam, está melhorando nesse aspecto. Está melhorando a cada eleição. Até o presente momento, não teve uma eleição que a direita não teve um crescimento substancial. Pega a eleição de 2010. Quantos deputados e senadores de direita foram eleitos? Tu nem sabe falar quem foi senador de direita. De 2014. A partir da de 2018, você já sabe falar alguns números. A de 2022 foi muito melhor. E as municipais, idem. E eu tenho certeza que a eleição de 2026 vai ser melhor. Mesmo aqueles nomes sem direita, né? Aqueles nomes que tem 1001 críticas, mas vai ser melhor. O parlamento vai ser pelo menos menos pior do que a gente tem hoje. Continuando. Com Planalto, oposição e governadores insatisfeitos, Câmara adia pela antifacção. Não tem ninguém satisfeito com o que está acontecendo. Derrite apresenta quarto parecer e atende a novas demandas do governo. E aí tá difícil, né? Atender tudo ao mesmo tempo, minha Nossa Senhora. Bolsonaro sem dias lacrado. E aí? Que tal a oposição, né? Nova direita. Os convocados para tirar a esquerda em 2026 são filiados a partidos cujos caciques estão na base do governo Lula. Os poucos bons nomes que restam são jogados, né? São jogados aí no buraco. Igual o Derrite aí nessa relatoria. Mesmo com 70% de apoio da população, não consegue aprovar um projeto de lei sem bênção do Lula. Sobra nada. Isso é uma pesquisa ontem que 73% da população brasileira é favorável a equiparar essas facções a grupos terroristas. Aí tá ali, né? Bolsonaristas admitem cilada com Derrite, relator do PL antifacção. Porque você colocou a grada direita, né? Aí então você... Tudo no PL você pode falar, isso aqui é ruim porque isso aqui é bolsonarista. É bolsonarista. E depois, se der errado, vão também culpar o bolsonarismo. Então, confusão. E aí, para manter também o clima de treta, o Lauro Jardim noticiou ontem de manhã o alívio do governo Lula e do PT com o relatório do Derrite. Nos tirou da defensiva. Você de direita, como se sente ao ouvir que o governo Lula e o PT estão aliviados com o projeto que está na Câmara? Sinal que tem alguma coisa errada, né? E é por isso que está todo mundo satisfeito com esse projeto. Não é fácil ser de direita nesse Brasil, viu? Não é fácil defender, né, o certo. É bem grato no Brasil, né, defender a coisa certa. Mas vamos lá. Vamos continuar. Ainda no parlamento, na Casa Alta, Senado, tivemos aí a sabatina do Gonê. Quero colocar aqui, né, o trecho do Flávio Bolsonaro. Dá play aqui todo, dá play pelo computador, não precisa da imagem. E gostei bastante. Aqui não é a fala do Flávio completa, é um recorte. A fala dele completa tem quase 8 minutos. Mas aqui já o que tá aqui é bem suficiente para gente comentar sobre vários assuntos. Enfim, vou dar play aqui e a gente vai ouvindo. Peraí.
O canal de áudio tá desligado. Agora vai. E o Tagliaferro anunciou daqui, ó. Eu enviei o que eles me pediram pro Gonê. Eu enviei pessoalmente pra ele, pro senhor, os pedidos que o Moraes combinou com ele. Eu enviei diretamente pro WhatsApp do Paulo Gonê. Foi quando ele mostrou aqui pra gente, pra essas câmeras que estão nos filmando aqui agora, as mensagens do próprio telefone dele que ele já havia enviado pro senhor. Foi quando até vazou o seu número, publicamente, sem querer, mas aconteceu. Foi sem querer mesmo. E diante dessa grave denúncia, senhor Paulo Gonê, o senhor próprio está envolvido. O que o senhor fez? Se o senhor quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. Não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, do senhor. Está lá na PGR. Mandei presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. Não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonê, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso. O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes. Você não se sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa e olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo no Estado Democrático de Direito de verdade. E o jogo combinado dá um ar de legalidade. Não, o colegiado decidiu, tudo combinado. Todo mundo já sabe o resultado muito antes do processo começar. Não pelo que está nos autos, mas por quem vai julgar. Eu vou concluir agora, presidente, porque na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonê disse que não fala nos autos, mentira. Não fala fora dos autos, mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional. Quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está no seu projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar o senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um quinto lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. Então o deputado Caó faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito. Para ficar claro que esse é um crime que podia ser, sim, passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui, senhor presidente Otto Otto? Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem ser de anistia. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é constitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida como está sendo usado hoje. E eu quero deixar uma pergunta, uma reflexão para o senhor para concluir, presidente Alencar. O senhor vai mesmo tirar uma prerrogativa aqui do Congresso Nacional? Eu queria que o senhor anotasse essa pergunta para responder. O senhor vai tirar a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque o que está sendo dito já pela imprensa, sempre que a imprensa fica sabendo, se o senhor não fala, né? O senhor vai opinar ao ministro relator no STF para dizer que somente o Procurador-Geral da República pode oferecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer saber se é verdade? E se for verdade, por que o senhor está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, já que as outras do senhor ficou só me olhando aqui, olho para o lado de vez em quando. Não... Senador Flávio, mas não é hora dele responder, ele vai responder depois. Eu vou concluir, deixando já que o senhor é uma pessoa religiosa, um versículo de Isaías 55:7. Abre aspas daqui para esse versículo, para esse ensinamento. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. E eu, sinceramente, eu ainda espero que o senhor se arrependa de tudo que o senhor está fazendo com pessoas inocentes, com milhares de pessoas inocentes. Tá aí, né? Falou do caso do Tagliaferro, que eu acho caso bem relevante. E depois o Flávio Bolsonaro aproveitou ontem para abordar essa questão da constitucionalidade da anistia. Acho que quando vocês, sei lá, quem me assiste com frequência, se viu isso daqui ontem ou tá vendo agora, já deve imaginar porque eu fiz questão de dar destaque para isso, porque na segunda-feira eu fiz questão de relembrar que, olha, senadores, se alguém estiver aqui assistindo, quarta vai ter a sabatina, poxa, tentem falar sobre isso. O Flávio ainda poderia ter falado, o próprio Alckmin também votou a favor, né? O Renan Calheiros, Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo, atualmente no BTG, ainda podia ter levado também, né, impressa, pô, a matéria da Globo da época, sabe? Faltou só isso, mas mesmo assim eu achei que foi uma fala muito boa, muito oportuna, e eu acho que
esse posicionamento do Flávio, da forma como o Flávio falou, deveria ser algo que devesse ter dominado a sabatina ao longo do dia de ontem. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, sabe? Por mais que, assim, né, de longe, né? Uma coisa é você lá, e daqui é fácil falar, devia ter falado também isso, mas mesmo assim, independente de qualquer coisa que ainda pudesse falar para ficar melhor, pô, o Flávio falou de tudo que era importante mesmo, para valer. Para mim, a parte mais importante de todas, que é a questão da constitucionalidade da anistia, poxa, tá aí, tá dito. Se todos os senadores, imagine, se todos os senadores de direita que estavam lá, podiam fazer perguntas, questionamentos, batessem nessa tecla, trabalhassem junto com suas assessorias de imprensa para conversar com jornalistas, mandar esses recortes e cobrar as notinhas na imprensa, poxa, imagina, né? Senadores questionam Gonê sobre a constitucionalidade da anistia. Senador Flávio Bolsonaro, fulano, ciclano, beltrano, resolveram discutir sobre o tema e para isso eles resolveram puxar um destaque do tal voltado pelo Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Alckmin, Nelson Jobim, Renan Calheiros. Já pensou a quantidade de notícias? E aí, com isso, as pessoas comuns iriam pegar essas notícias, iriam repercutir, e a gente ia falar, porque até o presente momento, este assunto só é de conhecimento de bolha de internet. A gente comentou aqui em vídeo, mas somos uma bolha de internet. A partir do momento que você consegue já colocar isso no jornal da imprensa, poxa, você já está começando a jogar opinião pública, né, contra o fato. Aí se tivesse mais gente mais interessante, pô, pega alguém, aí do AB, pressiona o Beto Simonetti, leva a situação. E aí? Aí, eita, presidente do AB confirma lá que o destaque, acho que é o 2140, 80, um negócio desse, lá do dia, acho que 22 de fevereiro de 1988, do CAO, realmente prova lá os parágrafos 43 e 44, e você vai indo, vai gerando narrativa. É aproveitar, porque no frigir dos ovos, e já tá aqui na sequência, vocês achavam que o Gonê não seria reconduzido? Essa pergunta é honesta, de verdade. Eu espero, de verdade, que nenhum de vocês olhasse para a sabatina de ontem com o sentimento de que o Gonê seria barrado. Porque eram zero as chances disso acontecer, sabe? Não é questão de ser pessimista, é questão de enfrentar a realidade. Se a gente está lidando com um Senado que o Rogério Marinho não conseguiu se eleger em 2023, não teve votos, onde você pega aí as votações como um todo e você vê o tamanho das bancadas e você vê que claramente a direita é minoria. Por que o Paulo Gonê seria recusado? Me explica, me dá uma justificativa. É só encarar as coisas com a realidade. Mas calma. Primeiro vamos olhar aqui, ó. Na CCJ foi 17-10 e no plenário 45-26. E é basicamente isso. O que tem mesmo ali, mais à direita, é boca de 30. E aí você tem que pegar isso, gente, e jogar de novo lá para trás, que é a questão de você politizar para você entender o que se passa no Brasil. Olha todo o desgaste que foi realizado propositalmente no início do ano contra Bolsonaro, naquela conversa mole de eleição da presidência da Câmara. Cobre o seu senador para ter voto aberto, porque assim a gente vai derrotar, a gente vai expor, vai constranger. E a gente falava, cara, o regimento diz que o voto é secreto porque eles vão mudar, coisa de pressão de rede social. Acorda, a rede social é uma bolha, é minúscula. Né? Não é a Globo que está cobrando, não é a Globo que está colocando os holofotes. Mas e aí, é só para entubar isso daí e ficar, né? Fazer o quê, né? Não tem nada que a gente possa fazer? Não. Aí que eu puxo o que eu já falei ali atrás, né? Que da mesma forma que fala da direita lá na Câmara, não tem oposição. Tem oposição. Mas a oposição não tem números. Talvez está faltando uma palavra. Ainda. A oposição não tem números ainda. Para minha surpresa, olha que manchete bacana. De verdade. Aqui não é tentando olhar o copo meio cheio, não, gente. Isso aqui é uma realidade. Gonê é reconduzido à PGR na votação mais apertada desde a redemocratização.
Ou seja, desde a redemocratização, nunca houve uma força antissistema tão grande quanto a atual. É suficiente? Não é. Ainda é minoria. Ainda. Então, respira. Entende que política, as coisas muitas vezes não vão se resolver na velocidade que vocês querem, que a sociedade quer, que umas críticas são pertinentes, outras é gente frustrada. Em espécie essas críticas a Bolsonaro, lá, o frouxo que não resolveu tudo, né? Em 4 anos, não salvou o Brasil das garras do PT. Aqueles comentários sem pé nem cabeça. Mas e aí? Me explique por que isso daqui aconteceu sem citar Bolsonaro. Porque até o subtítulo diz, ó, denúncias contra Bolsonaro, os atos do 8 de janeiro mudaram o clima político desde a primeira indicação. E não só isso, né? As bancadas. A bancada no Senado eleita, graças a esse movimento que começou lá atrás. Tá ruim? Tá. Mas vai melhorar. Ano que vem vai melhorar mais ainda. Será que o que vai melhorar ano que vem já é suficiente pra gente ter maioria no Senado? A direita nunca teve maioria de casa nenhuma. Nenhuma. Se a gente tiver chance de botar um senadorzinho sem direita. Sabe, mas assim, o cara mas de direita mesmo, que não tem vergonha de falar sobre direita. No Senado, pra sentar em cima e fazer o que bem entender. Nossa, velho. É um poder inimaginável. Um poder que vocês conhecem. Vocês estão vendo aí o Colombo, vocês estão vendo aí o Hugo Mota. Vai melhorar, gente. Esse país vai melhorar. Uma hora vai melhorar. É impossível isso aqui só piorar. A gente só tem que resistir. Anteontem, um dia antes da sabatina, eu me deparei com esse vídeo aqui. Aí eu fui olhar os números, né? 14 mil curtidas, 3 mil compartilhamentos. Cleitinho, gritaria e o oportunista do Girão. O mesmo discurso do início do ano. Você vai falar, mas o que é que tem de mais aqui nesse vídeo? Eu vou falar, mas vamos escutar primeiro. Unir não, a gente precisa da mobilização de toda a população brasileira, que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, para a gente barrar ele aqui no Senado, que será votado amanhã, não é isso, Girão? É isso, ele deixou a coisa correr frouxa, foi omisso, ficou a PGR como um puxadinho lá do STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Tantas injustiças, presos políticos em pleno século XXI, você precisa participar de forma ordeira, pacífica, cobrar o seu representante aqui no Senado pelo voto aberto. Só assim a gente vai derrotar a recondução do Gonê. Lembrando que está fazendo 100 dias que o Bolsonaro está preso e muito disso é culpa dele, pela omissão dele. Então peça que você que é de direita, você que é brasileiro, compartilhe esse vídeo para todo o Brasil, que a gente tem que saber quem que é traidor. E quem estiver com a direita, estiver com o Bolsonaro, estiver com os presos dia 8, para a gente acabar com essa injustiça, tem que barrar ele aqui no Senado. Vamos para cima. Deus abençoe você. Quando o Girão me ligou no início do ano para tentar me cooptar para a campanha dele, ele veio com esse papo de voto aberto. Eu falei, Girão, não vai ter voto aberto. Sabe? Falar para mim não cola, porque eu entendo como uma coisa funciona, eu entendo o regimento interno, o básico do básico do básico. Agora você fala pro povo, né? Aí tu vê o vídeo. Eu até coloquei aqui os principais pontos do vídeo, né? Os comandos que eles passam. Eles cobram a mobilização popular para barrar. E tem que ser, né? Toda a população. Passem para todo o Brasil. Qual a chance de todo o Brasil se debruçar sobre isso? Nenhuma, zero. Então você já está fazendo um pedido impossível. Não faz sentido você fazer um pedido impossível. Dizem que a população tem que cobrar seus representantes pelo voto aberto. Não adianta, porque a regra é voto fechado. Dizem que voto aberto barraria a Gonê, né? E reforça, e depois pedem para compartilhar o vídeo para expor os traidores. Não, o vídeo não é para expor o traidor. Porque o pessoal da direita vai votar contra, ia votar contra, votou contra. Eles pedem para compartilhar o vídeo para ele ganhar like. Ganhar like. É só isso. Aí eu até perguntei pro ChatGPT. Isso daqui, gente, é para vocês, sabe, começarem a entender quando que o político tá fazendo alguma coisa que é realmente útil. Por exemplo, o Felipe Barros, ele tá divulgando aí nas últimas horas diversos vídeos lá do interior do Paraná, que passou um tornado. Várias casas foram destruídas. Então ele tá lá, ele tá mostrando o que tá acontecendo pro resto do Brasil e mostrando como as pessoas realmente podem ajudar. É uma coisa, né? É serviço de utilidade pública. O que Girão e Cleitinho tá fazendo é lacração de rede social. É puro teatro. Esqueça isso.
Fuja desse tipo de político. Para organizar a ideia, eu já sabia qual era a resposta. Aí eu perguntava para o meu amigo ChatGPT. O GPT, creio que você compreende a dinâmica da política brasileira, compreende que o PGR Paulo Gonet tem amplo apoio do governo, do centrão, da esquerda, que somam a maior parte do Senado, onde ele só precisava de 41 votos para ser reconduzido para mais um mandato frente à PGR. Diante desse cenário, os senadores, Girão e Cleitinho, resolveram fazer um vídeo onde? Eu coloquei lá os pontos, né? Porque esses pedidos demonstram, de forma clara, que Girão e Cleitinho só estão fazendo politicagem barata e jogando para a torcida. Porque isso mostra que é um vídeo só para conquistar apoio digital com zero impacto na votação do Gonet. Excelente pergunta. E você já apresentou o contexto que permite enxergar com clareza o jogo político por trás do gesto. Vamos destrinchar por partes. Primeiro, o cenário político torna o discurso vazio. Gonet, como você observou, tem apoio do governo, do centrão, da esquerda, ou seja, de praticamente toda a base real de poder no Senado. Isso significa que o resultado da votação já estava definido antes mesmo da sabatina. E nenhum tipo de mobilização popular poderia mudar o desfecho. Por quê? O Senado não é sensível à pressão popular direta, e especialmente em votações de bastidores, como reconduções de autoridades. Os senadores não dependem de apoio digital para se reeleger, dependem de articulação partidária, tempo de TV, recursos e alianças regionais, até porque são cargos majoritários. Ou seja, pedir pressão popular nesse contexto é um gesto teatral, não um gesto estratégico. Voto secreto é parte das regras institucionais. Girão e Cleitinho sabem perfeitamente que o voto para PGR é secreto e que isso não muda por clamor popular. Portanto, dizer que o voto aberto barraria Gonet é apenas uma forma de terceirizar a culpa. Se Gonet for aprovado, a narrativa já está pronta. Foi por causa do voto secreto dos traidores. Esse discurso ele não visa alterar o processo, mas criar um inimigo simbólico, né? O sistema, os traidores, mantendo o público engajado emocionalmente. E é por isso que eu digo, não lavem a alma. Se vocês ficam buscando coisas que vão mexer com o teu emocional, você vai cair na rede dos trouxas. Política não é para lavar sua alma, é para obter informações e com as informações que você obtém, você conseguir acordar mais pessoas, despertar mais mentes para o que realmente está acontecendo nesse país. A mobilização que pedem não tem consequência prática. Chamar o povo a se mobilizar, compartilhar o vídeo, cobrar os senadores tem zero efeito real sobre a votação, mas gera enorme engajamento digital, 14 mil curtidas. Alimenta algoritmos das redes sociais, geram visibilidade de seguidores, fortalece a imagem dos dois como opositores corajosos. Ou seja, é capital político, simbólico, não institucional. Eles sabem que não vão barrar Gonet, mas vão sair do episódio como os únicos que lutaram contra o sistema. E isso é o que importa para o público deles. Era muito mais vantajoso, para não ficar só na crítica, na sugestão, gravar o mesmo vídeo falando o seguinte, ó, amanhã vai ter uma sabatina e que não adianta nada você nem reclamar, sabe por quê? Porque é um jogo de cartas marcadas. E começar a explicar realmente para a população o cenário. Explicar para o povo que atualmente não tem números. E que por isso que as demandas populares não avançam. E você já começar a mirar, inclusive, na eleição de 2026. Pegar essa indignação, inclusive, falar sobre a anistia porque ela é constitucional. Do que ficar enganando o povo. Explica a verdade. Para de ficar inventando. Para. Ou seja, é capital político simbólico não institucional. Eles sabem que não vão barrar Gonet, mas vão sair do episódio como os únicos que lutaram contra o sistema. E é isso que importa para o público deles. É discurso para o público, não para o Senado. Girão e Cleitinho não estão falando com os senadores, estão falando com o eleitorado digital. É uma estratégia clássica de performar resistência, onde o objetivo não é mudar o resultado, mas registrar uma posição moral que mantém a base engajada e fiel. Essa tática tem nome em política, a sinalização de virtude. Eles mostram indignação pública, não para mudar algo, mas para reforçar o sentimento de pureza política e diferença em relação ao sistema. Só que pior que eles é esse daqui. E pior que o Moro é o Aurelianos. Esse cara é de uma tristeza, gente. É o típico caso, sem fazer nenhuma piada, de você ver que é uma pessoa de direita que foi totalmente corrompida pelo próprio ódio. Pessoa que se perdeu no ódio. Fica melhor você olhar os perfis dele, sabe? Não era um cara que era maluco no passado. Se você voltar alguns anos no tempo, o cara entendia. E ele foi se perdendo no ódio, obviamente muito pelo tipo de conteúdo que ele consome. E aí, nos últimos dias, por exemplo, ele se dedicou a atacar o Carlos Bolsonaro, colocar Bolsonaro como a pior coisa do mundo, todo esse papo de maluco que você vê crescendo nas redes sociais. E qual é o grande ponto aqui?
Ontem na sabatina, Moro chutou a anistia pra cima e foi lá falar de dosimetria. A Ana Cibutti, né, advogada aí de várias pessoas, várias vítimas do 8 de janeiro, compartilha o recorte, não vou dar play, falando: Moro foi eleito com apoio do mesmo povo que hoje clama por anistia. E agora, diante de Gonê, tenta posar de técnico, perguntando sobre dosimetria de penas, como se o problema fosse a quantidade de anos e não o abuso jurídico que condenou inocentes. Quem foi eleito pela direita e se cala diante da perseguição, né, de brasileiros por convicção política atraiu quem o colocou lá. No fim do seu discurso, deixou de se manifestar sobre a recondução. Mas nós sabemos o seu voto. Sou paranaense e deixo claro, você não me representa, Moro. Aliás, você é a personificação da conveniência política. Quem lava as mãos diante da injustiça é tão culpado quanto quem a pratica. Anistia ampla, geral e restrita. E eu falo assim, ó. A eleição desse cara como senador mostra como o brasileiro não faz ideia do que realmente acontece na política. E aí vem o Aureliano, né? O único que enfrentou o sistema de fato. Merece um destaque na história do nosso país. O cara realmente acha que Moro enfrentou o sistema. O Moro. Eu tenho certeza que esse maluco, ele nunca parou, por exemplo, para entender, por exemplo, o que foi a Banestado. O que foi a Banestado? O primeiro grande caso aí que o Moro assim, esteve à frente. O Youssef já rodou no Banestado. E ganhou a delação premiada, né? E delação premiada, pô, você não pode dar pro mentiroso. Vocês aprenderam isso recentemente, né? E o Youssef volta a ganhar uma delação premiada, inclusive isso foi alvo de crítica, tá lá na CPI da Petrobras. Porque assim, cara, um cara que ganhou a delação, né, sobre o acordo de não voltar a praticar crimes e tava praticando crimes de novo, aí foi pego e ganhou nova delação, mas por que agora essa delação, agora ele vai cumprir? Que já é uma coisa meio estranha. Aí você olha a história do Youssef, né, as doações e ajuda que ele deu para campanhas, inclusive de pessoas lá do Paraná, né, que alguns até são meio padrinhos políticos do Moro, né, Moro? Quando o que é que o Youssef fala do Álvaro Dias, hein, Moro? Público. Aí você pega alguns casos, assim, absurdos que o Moro fez, ainda enquanto juiz. Não querer fazer algumas coisas para não melindrar o apoio do FHC. O caso do Zucoloto, que o Ministério Público esqueceu, né, de anexar lá uns documentos. Aí o Moro não precisou se declarar impedido. Pô, precisava o Ministério Público? O Moro não precisava desse documento, podia se declarar? Seu padrinho de casamento? Padrinho de casamento? Ex-sócio da Rosângela Moro? Alguém precisava avisar pro Moro com documentos que ele deveria falar, pô, esse caso é complicado pra mim. Aí você pega o governo Bolsonaro, foi Moro que direcionou os inquéritos para a direita. O cara que levou Elona Zabó dos Soros pro governo. Cara, que sistema que esse cara enfrentou? No dia que vem a decisão que o Lula é descondenado pelo Fachin, o Moro sai em defesa do Fachin. Quando tem a primeira busca e apreensão contra a direita em 27 de maio de 2020, o Moro sai em defesa do Supremo falando que ninguém sério neste país questiona o papel da Suprema Corte e das decisões. Como assim, gente? O fato desse cara ser eleito já mostra, já perdemos. A gente perdeu. Elegeram esse cara, bicho. Esse cara tinha que estar respondendo pelo que ele fez. Ninguém foi tão maléfico para a direita contra o Moro. Todo o inquérito de Moraes vai para cima da direita graças ao Moro. Foi tudo calculado. E as pessoas perdidas no ódio. Moro lidera a corrida ao governo do Paraná com mais de 20 pontos sobre Requião Filho. Tá certo que o concorrente é o Requião Filho, né? Tudo bem. Mas tu entende isso? Cara, o cara vai se eleger governador, bicho. Depois de tudo que ele fez. O cara jogou o país no buraco. Moro saiu do governo. O primeiro trabalho foi pro Valfrido Vardi, o advogado do PSOL, que entrou com ação aí pra reverter as multas da Lava Jato. 750 mil reais pra fazer 3 pareceres. Depois foi trabalhar na Álvares e Marçal. Que o Moro diz que não foi para esse setor, mas Álvares e Marçal também faz a recuperação judicial de empresas quebradas na Lava Jato. Ele falou que não foi para cuidar disso. Então, assim, gente, que loucura, velho! E ainda vê, ó, Deltan, 50% dos votos pro Senado. O brasileiro não sabe de nada.
O brasileiro que dá risada do petista, ele é tão desinformado quanto. Edmilson Papo 10 é da turminha da perseguição, ó. Rapaz, desde 2018, 17. É da turma do MBL, era amigo do Ayan. Tá aí, quem é da internet há muito tempo sabe que é o Edmilson Papo 10. Aí, olha o que ele diz, ó. Deltan disparado para o Senado, Moro disparado para o governo do Paraná, Bolsonaro preso, Bananinha foragido, Carluxo sendo expulso de Santa Catarina. Pois é, aqui se faz, aqui se paga. E ele tá celebrando isso. Os vilões são recompensados. E pela direita. E não adianta explicar, você pode explicar 1000 vezes. As pessoas, não, porque o Deltan... Eles acham que é crítica, que é birra, meu Deus, velho. Aí você vem, né? Romeu Zema. Romeu Zema foi entrevistado ontem pelo Metrópolis. Olha o que o senhor Romeu Zema disse. O senhor acredita que Eduardo Bolsonaro errou ali na articulação nos Estados Unidos? Com certeza, ele não foi muito feliz nas declarações dele, etc. Nós não podemos colocar o direito pessoal particular de alguém acima do interesse da nação. O interesse de alguém, pessoalmente, se sobrepor ao interesse de um país. E me parece que naquele momento ali, ou ele não se manifestou bem, ou fez alguma coisa que deu a entender isso, né? Uma pessoa é mais importante do que um país. E ninguém é mais importante do que um país, nem um presidente. Então, acho que isso foi ruim para a direita, mas já é passado. Acho que essa onda aí já está bem pequena já. E nós vamos ter outras ondas pela frente imprevisíveis. Tá vendo isso? Você entende o que eu falei nos últimos dias? Quando veio, né, as reações dos Estados Unidos, pessoas como Zema, que tem a alma corrompida, eles viram a oportunidade de rifar a família Bolsonaro do tabuleiro político. Assim, eles viram isso e falaram, cara, é isso. Eles não estavam interessados em expor os problemas, expor as violações de direitos humanos, as torturas. Não! As ações do Eduardo literalmente são para salvar o Brasil. O cara se exilou, sabe? O Jair sendo preso, assim, e o cara tá achando que não é para salvar o Bolsonaro. O cara é louco. E ele sabe disso, gente. Ele não é um desinformado. Zema não é um desinformado. Eduardo postou a notícia e pergunta, né? Eu posso reagir? Ou vão me acusar de dividir a direita? Eu tô aqui na minha, fazendo o que todos que me seguem sabem. Na verdade, eu já sei a resposta a este questionamento que eu fiz. A verdadeira pergunta é, a quem interessa assassinar minha reputação? Ataques coordenados? E o Carlos diz, né? Não, Eduardo, você não pode falar não. Fique quieto. Eles devem mentir, manipular, tentar destruir o nome do Bolsonaro todos os dias alinhados com a velha imprensa. E se você responder, você vai estar dividido na direita. Isso já faz muitos anos, portanto aceite. Pois as cobranças não recaem sobre eles. Quando tudo dá errado, a culpa é de Bolsonaro. Me diga aí uma coisa que deu errado, que alguém foi cobrar essa gente. Nada. Os alvos têm um método muito nítido e não é novidade para ninguém que tem um mínimo de caráter. A direita permitida é simples, novamente, a eterna terceira via, né, com roupagem nova. E tá aqui, ó. Olha ela aqui de novo, ó. Ó a coleirinha do Deltan. Vai falar do Zema, Superman? Vai falar? Tira a cueca de cima da calça, vai. Fala aí. Tá na coleirinha. Quem vai falar aí do Zema? Quem vai rebater? Constantino vai rebater, Constantino? Ruschel? Bárbara? Turminha da Gazeta? Deltan, você vai falar do Zema, Deltan? Ah, o Deltan é o chefe da coleira aí. Quem que vai falar do Zema, hein? Posso cobrar meus coleguinhas influenciadores? Não pode, né? Eu tô dividindo na direita, né? Eduardo que tem que apanhar, né? Agora da patinha. É o Partido Novo. Depois querem tirar a onda do petista. Todos os corruptos e seus porta-vozes estão ansiosos para afastar Bolsonaro de seus 4 amigos mais fiéis, seus filhos e eu. Alguém dizia, nessa tática de separar Bolsonaro de seus filhos não é nova, aliás, é bem antiga.
O problema é que ainda existem pessoas que caem nesse conto. Olavo já alertava sobre isso desde 2019, dizendo que ele próprio era alvo dessa falsa separação que tentavam criar entre ele e Bolsonaro. Aí de separação do filho, né? Escute, assim, nem preste atenção nos primeiros 40 e poucos segundos. Escute só o final. O que Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas vai te falar, né? Não que seja muito, assim, surpreendente. Preste atenção no final. Murilo, a gente viu que a Michelle tem um desempenho bem melhor que o Flávio. Mas a minha pergunta polêmica envolve uma terceira pessoa. Por que a gente não viu nesses cenários aí o nome do deputado Eduardo Bolsonaro? Olha, Júlia, a gente está optando em não colocar o Eduardo, porque a gente já está colocando o Flávio e a Michelle. Então, quanto mais cenários você faz, fica muito repetitiva. O entrevistado também não gosta de responder muitas perguntas. Mas a gente acha que a família Bolsonaro, na verdade, na pesquisa, já estaria contemplada. E eu não vejo muita diferença também de voto, Júlia, entre Flávio e Eduardo. Se você colocasse o Eduardo, eu acho que estaria na mesma patamar do Flávio Bolsonaro. Mas é uma questão também de quem contrata, né, Júlia? Quem contrata também tem um peso de dizer, vamos testar esse ou aqueles candidatos. Olha... Quem paga a banda, escolhe a música. Quem é que paga? Quem que enche os cofres do Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa? Quem é? Conta aí, Valdemar e Ciro Nogueira. Quem são os principais contratantes de Murilo? A Anitta fala, né? Instituto de pesquisa que diz que tanto faz o nome, porque o sobrenome Bolsonaro contempla todos e que não vê diferença entre membros da família porque entende um total de zero sobre a opinião pública. Os milhões que o Pedro tá gastando com o Murilinho, tão mal aplicados, não é uma barbaridade. Ficava bem menos feio, ele teria apenas o final. Na pesquisa, vai apenas os nomes que o contratante decidiu que vá. Era melhor ter dito só isso. Aí, vai vendo como são as coisas, né? E como as mentiras vão crescendo. Renato Breia, um dos grandes fundadores da Nord Investimentos. Imagina o dia que Eduardo Bolsonaro tiver que dar o braço a torcer e apoiar o Tarcísio. Aí coloca ali, né, a cara, como se fosse, né, por birra, né, o que Eduardo tá fazendo. Aí vem o manager, para aumentar a mentira. Ele já disse que prefere perder a eleição e manter o nome da família vivo, ou seja, prefere ver o pai mofar na cadeia por pura vaidade e ego doente. O Renato Breia reafirma, doente. Foi isso que o Eduardo falou, gente. O Eduardo falou em algum momento que é para manter o nome da família. O Eduardo falou que para o movimento de direita é importante que você realmente tenha um candidato de direita. Não foi isso que o Eduardo disse? Onde é que ele está falando sobre a família? Mas a mentira vai crescendo. Nossos liberais da Faria Lima. Aí o Mafinha fala o seguinte, né? Que no mundo mágico da Faria Lima, as insanidades que atingem os bolsonaristas simplesmente não existem. Não há inocentes ou idosos sendo torturados na prisão, não há morte, não há famílias destruídas, não há perseguição implacável do Estado, sem qualquer apoio de organizações de direitos humanos, o AB, o EA, não há mídia incentivando o massacre contra políticos e não políticos dia e noite. Para esse público, tudo se resume a trade. Quanto vocês vão ganhar? Falando por mim, eu não voto, não faço campanha, não apoio nenhum candidato plenamente aceito e liberado pelo sistema. Meu critério para votar em deputado, senador, presidente é que a pessoa tenha, no mínimo, um processo ou inquérito no Supremo por discurso de ódio, preconceito, abolição do Estado Democrático de Direito. Quem não tem isso, hoje, não é oposição. É apenas outra face do mesmo regime ditatorial em que eu vivo. Não acho que é tão assim também, né? Você não vai ficar em casa, né, de braços cruzados. É importante votar. Mas eu entendo a raiva do Mafinha. Aí vem Marília e o Saulo, né? Marília coloca, agora vai ser ladeira abaixo. Ela só falou isso. Aí o Saulo complementa. Só segurar Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo agora. Deixem Lula e Janja falarem sozinhos até outubro de 26. Vai prender logo, né, Eduardo? Mas prende logo, Eduardo. Bota na cadeia, deixa ele comunicável, né? Eduardo e Paulo Figueiredo problema? Ou é gente como Romeu Zema, que distorce os acontecimentos para tentar colocar uma culpa que não existe no Eduardo? Aí tu vai olhar, quem é o Saulo? Appen Capital. E quem é a Marília? É coleguinha do Breia, da Nord Investimentos. Estavam lá celebrando 9 bilhões que agora estão sendo gerenciados.
Parabéns aí aos grandes investidores da... É você que deixa o seu dinheiro para ser administrado pela Nord. Parabéns. O futuro do Brasil está em boas mãos. Foi repetido. Aí continua. O presidente do Brasil em 2027 está nessa imagem. Faria Lima, né? Paulo Hartung. Articulador político de Luciano Huck. Aparece em diversos dossiês nossos. Acho que pela primeira vez no episódio 97. É o cara que sentou com o Randolfo Rodrigues para articular uma chapa Flávio Dino com Luciano Huck. Membro do Renova BR, globalista, lobista da Agenda SG, Agenda Verde. Migrou agora para o PSD do Kassab. Era do Partido Socialista Brasileiro. Militou no Partidão nos anos 70. Então, assim, as piores credenciais que existem. É o Paulo Hartung, que está agora junto com o Kassab, né? Eu sei que vocês estão ansiosos por alguma definição, mas tudo acontece no seu tempo. Se acontecer antes ou depois, pode falhar. Então, eu vou dar uma data para tranquilizá-los. Abril. Tarcísio sorriu e apertou a sua mão. Tarcísio também nem gosta, né? Eita! Aí vem o Thiago Salomão, lá do Market Makers. Tarcísio e Paulo Hartung no evento da Bradesco. Eita, Tarcísio não aguenta ver um banqueiro, hein? Resumo do painel. Controle a ansiedade, aguardem até abril. Mas temos 2 ótimos líderes neste país. E aí, tendo o líder certo, com as 2 casas alinhadas, Câmara e Senado, né? Confiança institucional. Eu me pergunto o que seria isso. Ou seja, o aval do Supremo. A agenda de reformas, esse país decola. Bom, o problema é saber o que seria esse decolar e para onde que decola, né? Aí, nesse evento, eu fui lá ver, né? O que o Cadeirudo falou. Cadeirudo disse que o problema fiscal é urgente e relativamente simples. Pronto. Todo mundo sabe a fórmula. Ele vai resolver o problema nacional, vai ser presidente, vai resolver. Vai cortar o dia de pobre, né, Tarcísio? Aí eu fui lá ver, né? Também não foi assim. Ele falou que o fiscal é fácil. Tarcísio argumenta que existem algumas alavancas nas quais o governo federal precisará mexer para resolver a questão das contas públicas, garantindo superávites primários e a redução da dívida do país. É uma tesão do superávit primário. Ao comentar quais seriam essas alavancas, o governador listou a reforma administrativa. Fácil falar nisso. Eu quero ver você ser homem, Tarcísio, para falar dos super salários do judiciário. Se é assim, se começar pelo Supremo, só tem uma bola mesmo que teve problema, né? Monobola. Mas com uma bola só eu queria ver tu falar isso, mas tu não fala. Hoje discutindo no Congresso além da reforma orçamentária e a retomada do plano de privatizações de empresas públicas. Tá aí. Esse é o trade T. É entregar o que foi construído aos trancos e barrancos e que dá lucro. Mercado financeiro. Entrega aí o Banco do Brasil, a Petrobras. Banco do Brasil fundado pelo Mauá lá atrás. Sabe? Um tipo de empresário que tá para nascer outro igual ao Brasil. Se o Tarcísio for escolhido candidato, eu vou fazer o quê? Chorar. Mas vai ser o Tarcísio, né? Eu falo, gente, não anule o voto não, sai de casa para votar. Mas não é alguém que eu me vejo representado. Deixo para vocês aqui de forma bem clara. Ele é fiel a Bolsonaro. Tá de boa. A agenda política dele, pra mim, assim, é insustentável, sabe? Insustentável. Aí eu me pergunto, vai privatizar pra fazer o quê? A mesma coisa que fez na EMAI? Pra quem agora? Pro Taduri ou pro André Esteves? Tem que conversar com os irmãos Batista, né? Pra eles não ficarem com raiva. E essa gracinha toda desse pessoal é exatamente porque as pesquisas, né? As pesquisas estão mudando o clima. E qualquer pessoa minimamente decente, honesta, né? Com honestidade intelectual, sabia que essa patifaria de Lula, soberania nacional, não ia durar. Saíram matérias na época. Esse joguinho aí da direita permitida contra o bolsonarismo não ia durar. E, obviamente, Lula ia voltar para os holofotes, ia apanhar, ia voltar a sofrer desgastes. E tá ali, ó. A avaliação de Lula para de melhorar. 50% desaprovam o governo e 47% aprovam. O Leonardo Coutinho escreveu um texto inteiro. E acho que eu vou até usar esse termo no título. Falei sobre conceitos. Eu achei isso aqui um baita de um conceito. E a explicação que ele dá. Que é o que eu observo nas redes sociais. Ele fala sobre a anti-escolha. E o que seria isso, né? Cada vez mais as pessoas não votam no candidato que as representa, mas naquele que julgam capaz de vencer quem elas odeiam.
muitas vezes simplesmente votam para ofender. As vitórias de Lula e Mandani fazem parte do fenômeno de corrosão do sentido do voto. Votar para presidente desse Brasil, no menos pior, já é uma realidade, mas você já consegue ver a quantidade de gente de direita que às vezes, não, eu vou votar no Lula só para me vingar de Bolsonaro. Se tornou um negócio assim de puro ódio. Inexplicável. Não tem explicação lógica. Não tem explicação lógica. Esse fenômeno, né, ele vem crescendo muito. O Trump ontem fez uma fala ruim. A fala do Trump foi ruim sobre a questão dos vistos. Rapaz, tá um caos com a base. Um caos. Tem pelo menos 3 grupos aí, né, lá nos Estados Unidos, que estão brigando entre si. Não sei pra que lado a coisa vai não, viu, lá também. Coisa pro Trump, o caldo deu engrossada pesada ontem. Mas enfim, esse perfil aqui tá comentando sobre o comum do clima lá, e eu acho que retrata muito também o Brasil. Ele fala assim, ó, a maioria das pessoas trata este aplicativo, né, as redes sociais como uma novela. Rede social como um todo. É entretenimento e uma plataforma onde as pessoas, em excesso, né, dão vazão às suas emoções. E com os riscos, e como os riscos são tão baixos, né, todo mundo esquece, a natureza virulenta e hiper emocional do discurso é levada ao extremo. Não lavem a alma. Não lavem a alma. Até quando eu falava no início para não lavar a alma, eu não sabia nem direito como explicar com tantas palavras. Cada vez mais eu acho que vai ficando claro que lavar a alma é um problema. A rede social não é para você lavar a alma, muito menos política. Aí voltando. Ontem veio aqui o vídeo do Negão. Gosto muito do Negão, ele sabe disso. Ele tá comentando lá sobre... Vou dar play até pelo computador. Ainda sobre a questão, sobre a direita como um todo, vai falar de Santa Catarina, dentre outras coisas. O Bolsonaro está preso. Você está vendo algum movimento pra... a gente está lutando, ele tá lutando, tá. Mas tem que ser muito otário pra achar que esse povo tá fazendo alguma coisa pela porra da anistia. Tem que ser muito inocente, mano. Tem que ser muito inocente pra achar que os caras lá em Brasília estão fazendo alguma coisa, irmão. Não estão. Não tão. O que os caras entenderam, na minha opinião, é a seguinte, falaram assim, ó, mano, o sistema é esse. Ele não vai mudar. Nós vendemos durante os últimos 8 anos que a gente ia mudar o sistema, que é o sistema, tudo era o sistema. E hoje a gente faz parte do sistema. E quando a gente tentou se desvencilhar do sistema, ele deu tapa no nosso bumbum. Depois ele virou e deu tapa na nossa cara. E mostrou pra gente que a gente não é mais forte que ele. Então a gente vai começar a dançar o forró que eles tocar. Se eles tocar Fala Mansa, a gente vai dançar Fala Mansa. Se eles tocar Luiz Gonzaga, a gente vai dançar Luiz Gonzaga. Se eles mudar pra Sepultura, nós vamos dançar Sepultura. É isso que os caras em Brasília se ligou. Por isso que você tá vendo os caras cada vez menos falar do Bolsonaro. E quando fala, é aquela porra daquele tweet que eu... Olha, você quer ver eu ter vontade de jogar o celular longe? Bolsonaro está há não sei quantos dias nessa prisão, que não sei o quê. Aí eu falo, cara, você é um eleito. Você devia estar parando a porra do Congresso. Ai, mas se eu parar a porra do Congresso, negão, os caras vão tirar o meu mandato. Então sai dessa merda. Você tá fazendo o que lá ainda? É isso, irmão. Ai, vou perder meu mandato. Ai, papapá. Eduardo entregou o mandato, né? Foi por tudo ou nada, irmão. Sabe? Eduardo tá aí pra tentar resolver, né? De verdade. Ele se mostrou, né? Tá disposto realmente a tentar resolver as coisas. Os outros... Se o Negão tá reclamando do cara que ainda aposta, Bolsonaro tá 100 dias preso, e o que tá calado? O não. Porque fica falando que é um. Os que estão calados. Tudo isso, Lula nada de braçada. Maluco, quando o Lula tava preso, nego parava o Brasil por qualquer coisa. Quando o Bolsonaro foi eleito, 3 nomes eram os mais falados. Randolfo Rodrigues, tá ligado? Aquele lá que que é de Minas, esqueci o nome dele. Janones. Ah, sim, Janones. Janones, tem um terceiro nome também que eu esqueci agora. Era toda hora falando esses três, toda... Ah, aconteceu não sei o quê. Randolfo Rodrigues foi fazer um não sei o quê, não sei o quê. Randolfo protocolador, lembra? Randolfo protocolou não sei o quê, não sei aonde. Randolfo quer não sei quantos dias pra explicar não sei o quê. O Janones não sei o quê lá. Fulano não sei o quê. E aqui? Ai, mas eu não posso fazer nada, estou de mãos amarradas. Mas você tá de mãos amarradas com um salário de 45 conto, com um apartamento funcional, com carro, com gasolina, com tudo ali, irmão. Ou então todo mundo abre o jogo e fala logo, ó, acabou, pessoal, perdemos pro sistema. Porque esse papo de, o sistema... Vocês fazem parte agora do sistema, vocês estão dançando a música que os caras tocam. Vocês estão aceitando falar que o Bolsonaro tá preso porque ele fez alguma merda, porque ele deixou de fazer alguma merda. Pô, quando não é isso, irmão. Na moral, quem vem com esse papo aí é muito cara de pau, velho. Muito cara de pau. Quem vem com esse papo, mano. Vem com o papo de, mas ele podia ter feito isso e não fez. Podia ter feito não sei o que lá e não faz. Ele devia ter sido muito macho. Aí você vai ver aqui, ó, porra, que fala que ele tem que ser muito macho. É um infeliz que tá ali, ó, todo... Ai, sou muito macho. Sou macho. Para, mano. Por isso que eu falei, quando o Lula disse que o Guilherme Boulos seria seu ministro, eu aposto que gente até do PSOL achou ruim. Aposto que teve gente que falou assim, teve gente de outros partidos que falou, calma aí, Lula, essa vaga aí nós estava combinado pra não sei o quê.
Gente, tô falando de gente só da esquerda, não tô falando de gente de centro. Gente da esquerda. Prova cabal que o Negão tá falando a verdade. A partir do momento que diz assim, ó, o Boulos vai ser ministro e não vai disputar a eleição, Boulos teve quase acho que ele teve 1 milhão de votos, ou quase isso. Foi muito voto. O Boulos não disputar, meu amigo, pra onde vão esses votos? Transferir votos não é a coisa mais simples do mundo. Pode significar, às vezes, que o pessoal vai perder, sei lá, 2, 3 deputados. É um prejuízo pro partido. Então teve gente aí que ficou preocupada. Boulos é um puxador de voto, um puxador importante. Mas tenha certeza que teve gente que não gostou. Gente que queria a vaga. O Macedo que não queria sair do governo. Mas pode ter certeza que teve gente que não ficou feliz com a indicação do Boulos. Aposto que um monte de gente do PT achou ruim, um monte de gente do PCO achou ruim. E falou pro Lula que achava ruim, a cara do Lula. Aposto que teve gente que falou na cara do Lula, falou assim, ó, presidente, na moral, isso aí não tá certo não. Deve ter uma galera que chama ele de Luiz, né? Ô Luiz. Aquela é mais íntima. Ô Luiz, isso aí não tá certo não, porque tinha que ser fulano, Beltrano, ciclano. E o Lula disse assim, não, vai ser o Boulos. Quantas dessas pessoas você viram ir lá no ICL falar alguma coisa? No Brasil 247, nas próprias redes sociais fazer vídeo? Você não viu ninguém. Pois e quando o Boulos foi lá e virou ministro, todo mundo do lado dele. Uns com mais cara de falso que o outro. Parabéns, Boulos. Parabéns. 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 Tomara que você seja muito feliz como ministro. Mas engoliu. O maior capital político hoje da direita chama-se Jair Messias Bolsonaro. Pois é, e ninguém respeita, negão. Ninguém respeita, negão. Aí pegando aí o caso, né, que gerou essa confusão toda, além dos que ficam dando entrevista gritando, tem os que não falam nada. Jorge Mello evita se posicionar em disputa pelo Senado, mas elogia a deputada que criticou a candidatura de Carlos. Mas, na verdade, né, não está evitando se posicionar, não é mesmo? Ele não evitou. Acho que ele se posicionou, que para bom entendedor minha palavra basta. Recebi essa notícia e fico feliz de o nome do meu irmão ser lembrado. Fico ainda mais feliz por outro estado querer acolhê-lo. Mas essa informação não é verdadeira. Carlos vai ser candidato por Santa Catarina, como meu pai já tinha anunciado há meses. Isso daqui, na verdade, essa notícia, ela está sendo bem educado. Ela foi plantada só para gerar desgaste no Mato Grosso do Sul e prejudicar o Polon. No Mato Grosso do Sul, eu e tenho certeza que toda a minha família queremos ver Polon no Senado. Polon sempre esteve ao nosso lado e segue com a mesma lealdade desde o primeiro dia. E é só porrada, velho. É só porrada aí em quem realmente está disposto a mudar alguma coisa. E para terminar o vídeo de hoje, né? Só com essa linda fala da ministra Carmen Lúcia, a impressão do voto traz insegurança ao eleitor. Ela diz que o voto impresso pode ser instrumento do crime organizado. Pô, mas eu jurava que o eleitor não podia segurar, ministra. E é direto para uma urna inviolável. Talvez ela se atrapalhou, né? Troca os personagens e substitua a palavra insegurança por segurança, então veja mais um inquérito aparecer com o tema Tentativa de abolição armada do Estado Democrático de Direito. Se bem que pensando melhor, acho que estou exagerando, né? Então me desculpem, deixe pra lá. Por hoje era isso. Achava que dava para comentar um pouco mais. Tem algumas coisas também que envolvem o Banco Central que acho que vale a pena comentar. Não vai dar. Algumas coisas que envolvem a JBS que eu queria comentar também. Óbvio, não é que não vai dar. Não deu tempo. Sei que não vai dar. Vamos ver como é que se desenvolve o dia de hoje e tudo mais. Mas é sério, gente. Além de comentar sobre as notícias do dia, eu tenho feito cada vez mais questão de trazer algum tema assim, né? Do dia a dia da política, que é para ver se o povo começa a acordar, sabe? Começa a ficar um pouco mais maduro, sabe? Parar de procurar esses vídeos lacrador de deputado, conseguir olhar assim, vai, deixa de ser oportunista, deixa de ficar fazendo teatrinho, tu tá ganhando mais de 40 mil reais, rapaz, pra ficar gravando um tipo de vídeo como esse. Toma vergonha na cara. O povo tentar lembrar aí quem é Moro, quem é todo esse pessoal, entender que algumas coisas não são birra. Moro votou pelo Flávio Dino, deu beijo, deu até abraço. Vocês estão esquecidos disso? Vocês lembram da foto do Moro com o Flávio Dino? Todos esses vídeos que eu dei play vão dar lá no Telegram. Se você quiser pegar algum para mandar para um amigo seu, link tá na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br. Dia 15 agora, ou seja, daqui a 2 dias... sai o Atlas de setembro. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo junto. Falou, galera. Fui!